Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém, já estamos quase na metade do jejum, né? Quem está com fome aí? Seja sincero, levanta. Está com fome? Eu não sei quem foi que falou de bolo aqui agora há pouco. Tem um bolo gostoso lá em casa que a Rosária fez com aquele creme em cima, sabe? Eu fui agora lá na hora do almoço em casa, eu abri a geladeira para beber água. Eu falei, aparta-te de mim. Sai de mim. É verdade. Né? Bolo delicioso. E eu amo bolo, eu gosto muito de bolo, viu? Se algum dia eu for visitar a tua casa, você pode fazer um bolinho lá. E para mim não tem problema se for de fubá não, né? O pastor Tiago que não gostava de bolo de fubá, né? Eu gosto. Tudo que é bolo, seja bem-vindo. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta tarde uma palavra que todos nós conhecemos, né? Uma palavra bem pequenininha, mas que ela tem um poder muito grande. Se você souber usar essa palavra pequenininha que nós vamos falar aqui, muitas coisas podem acontecer na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Essa palavra tem poder até para ressuscitar mortos. É verdade, Robson? É, porque a palavra de Deus diz, né, que se nós tivermos fé do tamanho de uma mostarda, irmãos, a nossa fé já é muito grande. Alguém já viu aqui um grão de mostarda como que é? Já viram? É pequenininho, não é? Por que Jesus falou isso, né? Se tiver uma fé desse tamanho, você vai fazer um estrago grande no mundo do Espírito. Mas eu gostaria de falar com vocês aqui, essa palavra que o pastor ele me deu um tópico, né? E quando ele passou as palavras, eu já fiquei meio preocupado, né? Que ele falou, ó, você vai fazer a palavra de domingo. Eu falei, Deus, e agora? Né? Fiquei preocupado. Aí teve uma mudança, aí mudou todas as palavras, aí a minha palavra veio para hoje à tarde. Eu falei, glória a Deus. Amém, deixa essa responsabilidade maior para o pastor, né? Não que nós tenhamos medo, né? Mas é uma responsabilidade muito grande a gente poder compartilhar a palavra do Senhor, né? E nós temos que ter temor e tremor diante dele. Mas eu louvo a Deus que ele preparou essa palavra. E os discipuladores já estudaram todas as palavras deles e mudou todas, menos a minha. Eu falei, Deus, obrigado. Que eu já tinha estudado, né? Já tinha marcado algo. Mas é muito bom saber que o Senhor pode nos usar. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado aí. E fala para ele assim, ó. Deus quer te usar. Você sabia? Aí fica uma pergunta aí, ó. Mas como que Deus quer te usar? Através da palavra dele. Nós vimos aqui quando o pastor começou a oração, né? O pastor teve algumas direções do Espírito para a gente falar algo aqui, para você profetizar algo, se você teve alguma impressão no Espírito. E é assim que vai funcionando, irmãos. Mas tudo isso vai acontecer se a gente tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine aqui em cima os irmãos que louvam, né? Se os irmãos tiverem vergonha, como que faz? Aí a voz não sai, né? Então, eu vejo assim, tudo é baseado pela fé. Então, todos nós aqui, em algum momento das nossas vidas, tivemos a nossa primeira vez, né? Primeira vez de andar de bicicleta, primeira vez que foi para a escola, primeira vez no trabalho é meio difícil, né? Pessoas trabalhar no escritório, trabalha 50 e poucas pessoas lá e você não conhece ninguém, é um desafio, não é? Porque às vezes, por mais extrovertidos que eu e você possa ser, mas às vezes vem aquela timidez, né? Vem aquela vergonha. Mas, quando você é um homem ou uma mulher cheio de fé, essa vergonha vai embora, esse medo vai embora, e você começa a avançar. Amém? Eu gostaria de falar com você então sobre a palavra fé. Essa palavra pequenininha, mas que ela vai fazer um estrago grande aí fora. Amém? Porque eu e você fomos chamados para resgatar aqueles que não têm esperança.
Amém? Eu estava pesquisando lá, e o significado da palavra fé, ela tem um significado. Alguém quer arriscar aí o que é a palavra fé para você? Eu até marquei aqui, ó. Como que você entende a palavra fé? Vamos fazer um pouquinho de célula agora aqui, a gente vai compartilhar, amém? Somos uma igreja em célula, amém, Cícero? Amém. Como que você vê a palavra fé na sua vida? A palavra fé significa a certeza das coisas que não se vê, e que é fé. Isso é um profeta de Deus, já foi logo na lata. Hebreus 11, não deixou nem os outros irmãos responder. Esse é crente. Amém. Olha lá o significado da palavra fé. Ela é, irmãos, confiança, também crença, credibilidade e é um sentimento total de crença. É algo que você acredita, só que porém você não está vendo. Você não precisa ver. Igual, acho que foi na célula passada, a gente falou de fé, não, na célula acho que retrasada. Conversamos de fé, aí veio a pergunta, né? Como que você vê essa palavra fé? Aí alguns responderam, eu vejo como alegria, eu vejo como resposta de Deus, eu vejo como perseverança, né? Aí eu perguntei para o Milton falou, é loucura. Palavra fé é loucura para muitos. Por quê, irmãos? Às vezes eu e você queremos respostas rápidas e fáceis. Como um jogo. Né? O jogo está 1-1, se fazer o 2 lá, ganhou. Só que é diferente. Né? Nós temos um homem aqui na Bíblia, que ele teve que perseverar muito. E se não fosse a fé dele, ele não conquistaria as promessas que Deus tinha dado para ele. É o homem que nós vamos falar um pouco dele aqui agora, que se chama Abraão. Só que no começo não era Abraão, era o quê? Abrão. Só que o Senhor deu uma promessa para ele. E que promessa foi essa, Robson? Abraão nem conhecia Deus, nunca ouviu falar de Deus, e de repente ele chega para Abrão assim e fala, Abrão, pega as tuas coisas, faz a tua malinha, sai de Ur dos Caldeus, que eu vou te enviar para uma terra que emana leite e mel. Aí a gente coloca para os dias de hoje, Milton. E nos dias de hoje? Deus fala também, da mesma forma. Temos vários irmãos nossos que estão fazendo trabalho missionário lá fora, chamada de Deus. É Deus chamando, é Deus te desafiando. E nesta tarde, o Senhor vai te desafiar a você aumentar o teu nível de fé. Amém? Eu vou pedir para o Gabriel projetar lá em Gênesis 12. Gabriel ou Álvaro? Nós vamos compartilhar com vocês do versículo 1 ao 9 para entender um pouco deste contexto. Olha lá, você não precisa abrir a tua Bíblia que nós vamos projetar tudo, amém? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: é tua semente darei esta terra.
Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos agora, e gostaria de orar por essa palavra, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Peça que o Espírito Santo te traga revelação, amém? Peça que o Espírito Santo tome conta deste lugar. Peça que o Espírito Santo, ele tire toda a ave de rapina neste lugar, para que a palavra dele, ela venha como fogo, como flecha, que entre no seu coração. Amém? Senhor, graças te damos. Pai, nós agradecemos esta tarde, porque estamos juntos com a tua igreja, e juntos vamos falar da tua palavra, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo tome conta deste lugar. Pai, traz tua revelação, traz entendimento, traz graça, traz clareza, para que nós possamos ser reavivados e cheios de fé nesta tarde. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, como nós lemos aqui o texto, um texto conhecido, que todos conhecem, a história de quem? Abrão, que mais tarde veio se tornar Abraão. Abraão estava no momento da vida dele, a qual o Senhor apareceu para ele e fez um chamado. Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, que eu vou te enviar para um lugar tal. Vou te enviar para um lugar que emana leite e mel. E o interessante, que você vai lendo ali o contexto, você vê no versículo 1, que Abraão, no exato momento, ele não questionou a Deus, ele não perguntou para onde que ele ia, ele não questionou sobre a família, sobre os bens dele, sobre a cidade que ele morava, ele simplesmente partiu. Ele foi de encontro ao que o Senhor tinha para com ele. Mas nós sabemos que Abraão levou o sobrinho dele, Ló, né? E lá na frente nós sabemos que Ló trouxe alguns problemas para ele, ao ponto de chegar um momento na vida deles que eles tiveram que se separar, porque estavam tendo problemas, né? Deus falou para ele deixar a parentela dele, Cícero. Só que falou, não, eu vou levar meu sobrinho, coitado do bichinho, né? O bichinho vai ficar aí, eu vou para uma terra nova, eu vou levar ele. Mas não foi isso que o Senhor disse para ele, né? Então, para nós andarmos em fé, irmãos, como Abraão andou, é necessário andar pela contramão do mundo. Abraão estava numa direção, nasceu em Ur dos Caldeus. Se você for estudar um pouco sobre Ur dos Caldeus, ela era uma cidade idólatra. A família de Abraão era toda idólatra. Você imagine como a família de Abrão, naquele momento, ficou aos pensamentos dele. O que pensou dele? Nossa, vai deixar a gente, vai deixar os nossos usos e costumes, para ir para um lugar que ele nem conhece, né? Um Deus falou com ele que ele nunca viu, que nunca apareceu para ele, e vai seguir esse Deus? Irmãos, a mesma coisa nos dias de hoje. Se você vem de uma família, né, tradicional, seja católica, que seja do espírita, se você sair do contexto deles, entre aspas, você vai arrumar uma briga santa. Vai, porque eles não vão admitir. Só que naquela época, irmãos, né, eu creio assim, nós vemos que no Velho Testamento o Senhor falava somente com os profetas. E como que foi essa questão de Deus aparecer para Abrão e falar com ele? Aí fica a interrogação na minha cabeça e na sua, né? Porque ao mesmo momento ele creu e não teve dúvidas no coração dele, ele pegou e partiu para esta terra. Só que essa terra ela teve um caminho. Então, irmãos, eu e você como Abraão, nós temos que andar pela contramão de quem? Do mundo. Porque o mundo jaz
do maligno. O mundo já tem os seus pensamentos, o mundo já tem as suas filosofias, o mundo já tem, né, as suas atitudes, o mundo já tem o seu sistema totalmente pronto. Só que este mundo quer entrar dentro de nós. Este mundo quer que eu e você estejamos aqui no jejum e à noite vai para o carnaval. Pensou, irmã? A gente está aqui à noite e à noite está lá no... Aqui em Guarulhos acho que não tem mais carnaval, né? Acabou, né? Acho que tem só bloco, essas bandas aí. Que antigamente tinha carnaval. Tinha carnaval aqui na Praça 8, muito tempo atrás tinha na Paulo Facine, né? Você já pensou a gente viver num mundo desse, hein, Adalberto? Não dá, né, irmãos? Apesar que tem os crentes Raimundo aí ainda, né? Aqui na videira não, amém? Aqueles crentes, um pé na igreja e um pé no mundo. Não, aqui nós somos crentes verdadeiros. E olha lá, irmãos, quando a gente fala de fé, né? Você imagina Abraão, o pouco que ele tinha, ele pegou e trouxe consigo e levou. Aí a gente vê nos dias de hoje, vamos falar de dinheiro. Você acha que hoje em dia, quem tem dinheiro, precisa ter fé? Hein, Cissão, você está lá com 300 mil reais na conta. Precisa ter fé para ele comprar um carro zero de 30? Não, não vai. Precisa, Toninho? Hein, pegar um Civic novo, 2018? Eita Deus, hein? Você não precisa ter fé. Por quê? Já está lá na sua conta. Já está fácil. É só você ir lá, fazer o pagamento, né? Acho que foi terça-feira eu fui com meu tio. Ele comprou um carro, aí se arrependeu. Meu tio é uma bênção, né? Ele comprou um carro, pagou um valor e pensou que tinha ar-condicionado. E enganaram o meu tio. Quando ele ligou lá, falou, aí foi na agência, o cara saiu da agência, Adalberto. Aí perdeu. Ele disse, de raiva, agora eu vou comprar um carro zero. Vamos lá comigo. Eu falei, vou lá, tio, para o pessoal não te enganar. Aí foi lá, fez a diferença, deu uma diferença de 15 mil. Aí a pessoa perguntou para ele, qual é a forma de pagamento? Não, comigo é à vista, eu vou pagar à vista, pode fazer o boleto. Tem dinheiro, não precisa ter fé. Você não precisa, né? Uma vez, irmãos, eu ouvi um testemunho e me chocou. O cara usou da fé dele, que de uma forma extraordinária. Ele era de um ministério, tinha família, tinha 3 filhos e precisava de um carro. Ele tinha fé, mas não tinha o dinheiro. Aí fica difícil, né? Aí é pela fé mesmo. Eu tenho fé, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele trabalhava na área de Santana ali, Cruzeiro do Sul. E todo dia ele passava em frente a essa agência e ele via um carro prata lá, um Vectra. Carrão, né? Para quem está sem dinheiro é um carrão. Mas ele tinha fé que ele ia andar naquele carro. E todo dia que ele passava lá, os olhos dele brilhavam para aquele carro. Aí ele ia, voltava, começou a compartilhar com a esposa dele. Falou, será que não tem jeito da gente fazer umas economias, fazer algo aqui? Porque fé eu tenho, só que eu não tenho dinheiro. O dinheiro não está aparecendo, né? A gente paga as nossas contas e sobra aqui o básico. Aí ele compartilhou com o pastor dele. Pastor, você tem fé que Deus vai te dar um carro? Você tem fé que... Mas pastor, eu tenho fé, mas... Eu tenho crédito para comprar também sem entrada, mas eu não quero. Porque, irmãos, se você for comprar um carro hoje de 20, você paga 40, né? Se não for mais, né? Você paga 2. E aí o pastor dele desafiou ele. Falou, ó, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai desafiar você essa semana. Aí ele, mas que desafio vai ser esse? E aí ele ia dormir, fazer as orações dele. E aí, irmãos, ele começou a sonhar que o Espírito Santo estava falando no ouvido dele. Você quer esse carro? E ele, eu quero. Então, quando você passar em frente a essa agência, você vai descer lá e você vai entrar na agência e vai falar que você quer aquele carro. Aí, irmãos, é loucura ou não é? É fato real isso, hein? É real. Parece, né, uma história, mas não é não, é verdade. E aí, irmãos, ele passou segunda, aí começou a vir a incredulidade. Ele falou, não, hoje está segunda-feira, né? O pessoal está meio desanimado na agência. Passou terça, aí viu, estava cheio de gente já, a agência falou, não, hoje está muito cheio. Passou quarta-feira, estava chovendo, né? Falou, não trouxe guarda-chuva.
Aí a incredulidade começou a tomar conta dele. Chegou na quinta-feira, irmãos, o Espírito Santo falou: se você não for, vou dar para outro. Aí desafiou ele. Aí veio a incredulidade de novo, o problema: não, mas eu vou chegar atrasado no meu serviço, eu não posso. Irmãos, ele tomou a decisão e desceu. Desceu, foi lá, entrou na agência. Aí os vendedores já vêm babando, né? Fala: opa, conseguiu uma venda. Falou: não, pois não, queria ver aquele Vectra ali, porque eu me interessei nele e queria dar uma olhada, né? Ele já não foi dando uma de super crente, né? Deus me enviou aqui, eis que te digo, não, nada disso. Foi, abriu o carro, sentou, né? Aquele banco de couro gostoso, ligou, vidro elétrico, trava, tudo. Aí foi sentar lá na mesa, o vendedor perguntou, aquela perguntinha básica: mas como que vai ser a forma de pagamento? Ele falou: bom, a forma de pagamento é o seguinte, eu não sei se você acredita ou não, mas Deus mandou eu vir aqui, porque falou que eu vou ganhar esse carro. Aí o vendedor olhou para a cara dele assim e falou: pronto, esse negócio de crente aí é só com o dono aqui é crente, vai falar com ele. Um bom sinal, dono da agência é crente. Falou: ó, você vai ter que falar com ele, porque isso aí é loucura que você está fazendo. Aí, irmãos, parece que na quinta-feira não estava lá. Aí o vendedor passou para o dono da loja, que veio um rapaz lá interessado no carro, e falou para ele. Falou: ó, veio fulano aqui, né? O cara é louco, né? Eu vou falar, você não vai acreditar, mas o cara veio aqui e falou que sonhou, e que Deus ia dar um carro para ele, e falou que vai ganhar o carro, que a agência vai dar para ele. O dono falou: rapaz, essa semana eu fiz um voto com Deus. E eu falei que eu ia dar esse carro para alguém, para um servo do Senhor. E aí, irmãos, como que fica? E ele não deixou telefone, não deixou nada. Meu, é muito louca a história. Ele foi lá na agência na sexta-feira, o dono estava lá. Falou: bom, vou falar com ele. Aí foi, né? Aí começaram a compartilhar algo, começaram a dar uns glória junto lá já, né? Falar uns lamantúria, labachébia junto, tomaram café. E aí, irmãos, o dono falou: verdadeiramente eu fiz um voto com o Senhor, que eu ia abençoar alguém, um servo de Deus que estava precisando. Irmãos, o mesmo Espírito se conectou, o Espírito Santo de Deus. E tem mais, falou: amanhã você pode vir pegar o carro aqui. Mas e a transferência? Não, mas pelo menos você paga a transferência. Não, mas eu não tenho da transferência. O cara foi e pagou ainda. Então, aí você vê o nível de fé, que a gente coloca, até voltando agora para Abraão. Aí você imagina Abraão, irmãos. Qual que era o nível de fé daquele? Porque Abraão naquele tempo ele não congregava, ele não tinha experiência com o Espírito Santo, ele não sabia de nada. E como que ele foi sair daquela terra que não tinha nada para oferecer, para ir para um lugar que o Senhor prometeu para ele? Fé. Foi a fé que motivou ele. Sabe por quê, irmãos? Lá em Abacuque 2:4, Romanos, Hebreus, Gálatas, diz que o justo, ele viverá pela fé. Sabe por quê? Quem tem fé já tem a cura. Quem tem fé já tem o trabalho. Quem tem fé já tem a saúde. Quem tem fé já tem a família restaurada. Mesmo que você ainda não esteja enxergando, mas a fé já está declarada. Irmãos, eu estou passando por um momento muito complicado na minha família. Meu pai está enfermo e faz um monte de exame e não sai nada dos exames. Não sai nada. E meu pai emagreceu muito, perdeu mais de 20 quilos. Meu pai era uma pessoa muito ativa, né? Não parava. E aí veio dentro de mim a incredulidade. Porque nós somos atacados. Acho que é câncer. Acho que é uma doença que não tem cura. Sabe, essa semana eu fiquei meio triste. Eu falei: quer saber? Eu vou começar a dar glória. Aí eu trabalho numa oficina, eu tenho uma oficina, eu ligo o meu radinho lá, irmãos, e começo a dar glória. Essa semana eu tive que levar ele no hospital, fui com a minha irmã, voltamos, oramos e declaramos a cura sobre a vida do meu pai. É pela fé.
Se a gente for ver pelo natural, irmão, a gente chora junto. A gente cai, a gente desanima, a gente não quer avançar. Mas quando nós temos uma palavra, fala assim, eu tenho uma palavra. Fala, eu tenho uma palavra. Que palavra é essa, Robson? Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem uma palavra, você anda motivado. Quando você tem uma palavra, Toninho, as pessoas que se levantam contra você, elas caem por terra. Quando você tem uma palavra, Henrique, nada vai paralisar a obra de Deus na tua vida. Nada, porque você tem uma palavra dentro de você. Irmãos, quando nós estamos no jejum, quando o pastor estava falando aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela é palpável. A unção, ela é palpável, você tem que pegar. Quando as palavras são proferidas aqui na frente, ministrando, ou os irmãos louvando, você tem que abraçar com unhas e dentes, tem que agarrar elas, que elas não possam escapar de você, para que a sua fé não seja desfalecida. Amém? Olha lá, irmãos, a gente falou que o justo, ele viverá pela fé, porque sem a fé é impossível agradar a... Se você não tem fé, irmãos, como que você vai agradar o Senhor? Você não precisa agradar o Senhor fazendo coisas, mostrando coisas, querendo dar coisas para o Senhor. Não, Ele diz aqui, ó, você tem que ter fé. Irmãos, a gente tem que entender que a fé, ela tem uma visão. Quando você acorda de manhã, você tem uma visão, né? Quando você vai lá no teu espelho, que visão que você tem? Não é do Apocalipse não, né? Amém? Não é a visão. Por quê? Nós temos que ter uma visão. Todo sonho, irmãos, começa como uma visão de fé. Que fé que é essa? Quando você sonha algo e às vezes você não consegue interpretar esse sonho, você tem que ter uma fé para poder ativar esse sonho. Porque se você não tem uma fé para ativar esse sonho não vai despertar na tua vida. Aí quando fala de sonho, eu lembro de José. Irmãos, José não teve um sonho? E esse sonho ele contou para quem? Para os parentes dele. Foi o pior erro que ele fez, né? Mas era o projeto de Deus. E tem pessoas hoje que contam seus sonhos para as pessoas erradas. Tem os destruidores de sonhos. E quando as pessoas matam o teu sonho, mata a tua fé. Porque o sonho também é loucura, irmãos. Quem é que já não sonhou aqui, estando num lugar maravilhoso? Com um carro bom, uma casona, né? Vamos falar de coisas materiais. Quem já sonhou? É pecado? Não é. Você já sonhou para onde? Disney, Orlando, essas coisas? Hein, Lucas? Casa? Casa. Eita Deus. Casa parece um sonho que está muito longe, né? Você vê assim, não, eu não consigo. Não, eu não vou poder. Não, eu não vou. Por quê? É algo que está distante. Aí você olha para o dinheiro, né? Fala, não, mas comprar uma casa hoje de 300 mil, né? Tem que dar acho que 40%. Como que vai ser? Onde eu vou arrumar 90 mil, 80 mil? Né? Sem ter. Mas tudo é possível ao que crê. Se você crê, irmãos, você ativa isso dentro de você. Né? Eu tive essa experiência, eu e minha esposa. Quando a gente compramos a nossa casa, a gente está pagando ainda. Mas era algo que era loucura. Né? A gente pagava aluguel, era uma dificuldade tremenda. E aí a minha esposa passou numa rua e viu uma casa novinha. Ela falou, eu vi uma casa. Aí eu dentro de mim falei, Deus, tem misericórdia. A gente só tem um carrinho, uma motinha velha. O que a gente vai fazer? Mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma mulher de fé. E falou, não, aí arrumamos um... Como que é o nome dessas pessoas aí que faz... Corretor. Aí arrumamos um corretor, e ali eu cheio de fé, né? E falando com ele, e eu acho que dentro do corretor, ele pensando, esse cara e essa mulher aí deve ter grana, viu? Porque eu vou fechar negócio com eles. Nossa, foi uma loucura. A gente foi lá na caixa, fizemos a inscrição, acho que depois de menos de 30 dias, né? Ligaram? Não? 20 dias? 7? 8 meses? 8 meses, ó eu. Errado. 8 meses. Demorou um pouco, não demorou? Eu já tinha até esquecido.
Aí ligaram, seu crédito foi aprovado, vem pegar as chaves. Aí tinha que dar mais, acho que 30 mil, alguma coisa assim. Agora pergunta se a gente tinha tudo. Não tinha. Mas a gente tinha o quê? Fé. E quando você tem fé, Deus te traz os recursos. Deus traz a provisão para você. Não fique olhando só para a mesmice. Não fique olhando para a tua conta no salário. Não fique olhando para quanto você tem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus traz a provisão. Né? E eu estava orando aqui ontem eu tive uma visão que muitas pessoas aqui no nosso meio, né? Pessoas da tua parentela vai te abençoar financeiramente, viu? Você se prepare. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem pedido, mas o Senhor diz para você ficar nesta fé. Parentes seu, é parente. Sabe aquele tio muquirana, que não dá tchau assim? Ele vai te abençoar com dinheiro. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Amém? Olha lá. O que você pode ver com os olhos da fé, irmãos? Deus pode ver com os olhos da provisão. Fala assim comigo, provisão. O que é provisão? É algo que você não espera. É algo que você vê longe, mas você não visualiza. Álvaro, projeta lá para a gente Gênesis 15. Gabriel. Gênesis 15, dos 5, 6 e 7. Olha lá o que Deus prometeu para Abraão, que foi uma provisão também. Então o levou para fora e disse, olha, agora para o céu, e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou isto como justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Quando o Senhor fala de herança, irmãos, é algo que Ele quer te dar. Quando você vê para os seus filhos, né? Quem tem filhos aqui? Filhos naturais. É bênção ou não é? A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. É algo maravilhoso. Então, irmãos, quando você vê com seus olhos naturais, Deus ele entra com a provisão dele. É isso que eu vou fazer. É isso que vai acontecer. Ah, mas minha família não quer congregar comigo. Ah, mas minha esposa não quer ir comigo para a igreja. Ah, mas meu marido não quer. Ah, mas meus parentes não querem. Comece a olhar na provisão de Deus. Irmãos, quantos jejuns eu e você já participamos? Quantos jejuns você já fez voto? E muitos ainda nem conseguiram alcançar. Eu também não. Só que nós vamos desistir? Nós vamos parar? Irmão, jejum de 40 horas é uma bênção. Né? É uma bênção. É uma bênção. A tua carne vai gemer, a tua carne vai gritar. Eu lembro do meu primeiro jejum. Né? Eu não tinha muita fé assim. Falei, nossa, 40 horas. E eu como bem, viu, irmãos? Eu sou uma bênção para comer. Né? É uma bênção. Domingo se prepara aí. Eu falei com o Ismael. O Ismael falou que vai numa churrascaria aí. Não sei não, viu? À vontade, né, Ismael? Irmãos, então é isso que nós temos que visualizar, né? A gente tem que crer, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter Abraão como nosso pai na fé mesmo, porque se ele conseguiu naquela época difícil, irmãos, quantos quilômetros Abraão andou para chegar à terra prometida? Você já parou para pensar isso daí? Quantas caminhadas foram, quantas noites de frio, quanto sol, quanta chuva, mas Deus tinha uma promessa para ele, Deus tinha uma promessa para a família dele, e ele não desfaleceu em sua fé. Ele quis adiantar um pouquinho, né? A gente sabe um pouco da história. Né? Deus tinha uma promessa para ele, antes de gerar Isaac, mas ele foi o quê? Ele foi gerar quem? Ismael. Né? Tinha que ser Ismael, né? É uma bênção. Amém? Olha lá, irmãos, nós temos que entender esse princípio. A fé não é cega. Põe a mão assim você, ó. Pode pôr. E fala comigo, a fé não é cega. Amém? Isso, irmão, cega ela é para o mundo. O mundo não entende. Por isso que quando eu e você, Gustavo,
compartilhamos das coisas espirituais, os homens naturais, eles não entendem. É loucura. Porque eles não vão entender. Porque para eles é cegueira. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. E quantas vezes eu e você estávamos cegos? Quantas vezes nós não escutamos a voz de Deus? Por incredulidade. Porque, irmão, se tem algo, acho que Deus ele fica louco, é com a incredulidade. E nós vamos compartilhar um pouquinho mais para frente aqui, e nós vamos motivar a nossa fé, né? Olha lá, irmãos, a fé não vê circunstâncias, ela vê o cumprimento das promessas. Sabia que você tem uma marca da promessa? Sabia que você tem uma marca da promessa, André? Sabia, Fabi? Todos nós aqui temos uma marca da promessa. Tem até um louvor que fala disso, né? Acho que é do Toque no Altar, né? Eu tenho a marca da promessa. Todos nós temos uma promessa. Mas e quando você não vê a promessa se cumprir? E quando você vê um Deus que fala com você e as coisas não acontecem? Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 10 anos e a promessa não se cumpre. Será que Deus está falhando? Será que Deus falou e Deus esqueceu? Não. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Tudo tem o seu tempo certo. Tem tempo de abraçar, tem tempo de se afastar, tem tempo de juntar, tem tempo de colher, tem tempo de você se separar. Irmãos, eu achei tão interessante o jovem que falou, acho que foi o jovem que falou aqui, não, foi a irmã, falou sobre amizades, né? Você sabia que se você tiver amizades erradas, ela desfalece a tua fé? Você sabia disso? Que a incredulidade daquela pessoa passa para você. Ela passa a unção. Em vez de você passar a unção para ela, ela passa a unção da derrota para você. Verdade. Irmãos, tem como um crente querer compartilhar as angústias dele com o homem natural? Tem como? O irmão está passando um processo no casamento. Hein, Cícero? Ele está lá na empresa dele. Aí ele vai lá no chefe dele, estou passando isso, aquilo. Ele vai falar assim, filho, separa mesmo. Já separei 4 vezes já, né, rapaz? Sabe que é difícil isso daí, né? Irmãos, os homens naturais não discernem as coisas do Espírito. Tome cuidado para que a tua fé não te desfaleça. Amém? Você tem que ficar atento para isso. Porque se Abraão desfalecesse na sua fé, aos 100 anos de idade, ele não teria gerado Isaac. Você já pensou, irmãos? Deus falando com ele, com Abraão, falou, Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar uma promessa. Abraão lá com 99 anos. Né? Acho que Abraão era um cara, né? Atleta, camisa 10, linha de frente, que ele não questionou. Ele questionou dentro dele, falou, mas como, Senhor? Eu já de idade, né? Sara já uma mulher avançada. Mas ele tinha uma promessa. Quando você tem uma promessa, irmãos, vai vir muitos dardos inflamados de Satanás para a tua vida. Irmão, você pensa que nós somos a única igreja que tem problemas? Não. Tem muitas aí. Conheço muitos amigos meus de outros ministérios. As igrejas têm problema. Sabe por quê? Toda família tem problema. Toda família briga. Toda família fica de biquinho. Você já ficou de biquinho com o teu irmão? Sabe aquele biquinho? Né? Principalmente se entra ali no cumprimento. Tá vendo? Além disso é orgulhoso, é orgulhosa. Já, irmãos. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivemos em alegria, em harmonia. Somos uma igreja em célula, irmãos. Você tem o povo mais feliz desta terra. Sabe quando? Quando você se junta lá, não sei se é de quinta, de sábado, de sexta, mas você se alegra junto, você compartilha junto, né? Você compartilha a mesma fé.
E essa fé começa a ser compartilhada por aqueles que estão chegando. Irmãos, a cada domingo nós vemos pessoas novas aqui. Não sei se você tem percebido, mas tem pessoas chegando. Tem pessoas querendo se aproximar desta fé. Às vezes nós ficamos nos questionando, mas como que eu vou falar da minha fé? Como que eu vou professar isso? Irmãos, às vezes não é muito falar não. É o teu posicionamento, é a tua postura, é o teu caráter. Mas nesta tarde, o Senhor vai nos encher mais de fé, amém? Para que essa fé possa expandir aí fora. Olha lá o que eu queria compartilhar com você também. Eu gostaria de apresentar para vocês 3 níveis de fé. Nós vemos aqui a história de Abraão. Abraão foi um homem que conquistou muitas coisas e foi um homem muito rico. Ontem o pastor falou de riqueza, né? Falou de peso, pesadão, né? Você está pesado de glória, né? Hoje você vai ficar pesado de fé. Amém? Quantos estão me ouvindo? Amém? Irmão, você está cansado nessa tarde? Levanta um pouquinho aí. Levanta aí, levanta. Vamos fazer uma física agora. Física do Espírito. Aleluia. Isso, dá uma esticada aí. Dá uma esticada. Vai para o lado. Dá uma cutucada no teu irmão aí, fala acorda. Desperta tu que dorme. Aí. Se você for ousado, você desce aqui. Eu não consigo. Quem é que consegue? O Saulo consegue? Ei, olha os atletas aí. Aí esses são. Ei. Irmãos, a Rosária tem uma avó, a avó dela tem quase 90 anos, tem 80 aí? Irmãos, ela faz assim, ó. E com a mão aberta, viu? Deu um show pra gente lá. Anda de bicicleta, joga vôlei. Falei, meu, eu quero chegar nessa idade assim. 84 anos. Né? E é uma alegria. Por quê? É bom viver. Amém? Você despertou? Agora senta aí de novo. Eita Deus. Irmãos, é tão interessante a gente falar de fé, porque quando eu e você falamos de fé, né, ou quando eu e você queremos compartilhar algo, né, que está dentro de nós, que é a alegria, e você compartilha com uma pessoa que é incrédula, essa pessoa te desanima, né? Vou dar um exemplo aqui rápido. Se a gente for falar de futebol, né, eu não vou falar de Corinthians, que eu não sou corintiano. Misericórdia. Não, nem São Paulo. Quando você tem o seu time lá que não ganha nada, falou, esse ano a gente vai ser campeão. Aí o cara dá risada. Né? Você é louco, isso aí não existe, 3ª divisão. Né? Essas pessoas são as incrédulas. Eu gostaria de falar para vocês 3 níveis que podem ativar a tua fé e que podem descer. O primeiro vai ser incrédulos. Fala comigo, incrédulos. Aleluia. Incrédulos não faz parte da tua vida. Amém? Nós vamos compartilhar isso aqui, ó. Presta atenção. Abra lá em Mateus. Mateus não. Coloca lá no telão Mateus. Põe lá, Gabriel, por favor. Capítulo 13, do 53 em diante. Olha lá, vamos ler junto. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria... Irmãos, dizem que profeta de casa não tem... Irmão, você já teve problema com um filho, alguém da tua casa, aí você fala de Deus. Aí você ora, você dá conselho, tudo que você falou. Aí vem um irmão de outra igreja lá, um amigo seu, fala tudo, ele verdadeiramente, eu estou errado.
Caramba, mas eu não falei para você antes, cabeção, né? Você não ouviu? Profeta de casa não tem honra, né? E Jesus passou por isso dentro da casa dele. Olha só que interessante. Esta parte das pessoas incrédulas, né? Esse primeiro grupo é aquele que desqualifica Jesus, sempre fazendo interrogações. Vocês viram ali que eles começaram a questionar a autoridade de Jesus. Jesus fazendo milagres, fazendo curas, fazendo prodígios e maravilhas, e as pessoas perguntando, peraí, esse aí não é o fulano lá que mora com Beltrano, com Maria, com José? A gente conhece ele. Mas como que ele faz isso? Como que essas coisas acontecem na vida dele? Pessoas incrédulas. Viam as coisas acontecer, mas não davam crédito. Essas pessoas, irmãos e irmãs, são as pessoas que vão mais interrogar, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabemos que Nazaré é uma cidade que não tinha nada para oferecer, e o rei veio de Nazaré, né? Pensou você começar a ser usado aqui no teu bairro, você começar a orar, você passar na rua, as pessoas olhar para você e já manifestar? Pensou? E você vai lá, expulsa os demônios e fala do amor de Deus, e começa a dar crédito à palavra de Deus. Isso é poderoso. Aí a tua fama vai começar a correr. Mas peraí, se daí não era o irmãozinho ali, que ficava ali na rua jogando bola com os irmãos, falava até palavrão, e agora está expulsando demônios? Incredulidade. Irmãos, Jesus quando morreu, ele ressuscitou, não ressuscitou? Lembra de Tomé? Senhor, deixa eu tocar aí, deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Vai Tomé, toca aí filho, sou eu mesmo. Aí Jesus já falou para ele, bendito aqueles que não viram e esse sou eu e você. Olha que coisa linda. Então, irmãos, são níveis que vai querer desanimar eu e você. Sabe por quê? Jesus, além de tudo isso, ele era o filho do carpinteiro. Jesus era carpinteiro, sabia? Tem pessoas que falam assim, pau que nasce torto, morre torto. Esse é um jargão do mundo, não é? Só que Jesus, ele é o filho do carpinteiro. E ele veio para endireitar essa madeira torta. Amém? Não há coisa que Jesus não consiga fazer. Não tem, porque ele era o filho do carpinteiro. Irmãos, eles esperavam quem? O Messias descendo de Boeing naquela época que não tinha. Não, Jesus veio no jeguinho. Eles não queriam esse rei. O mesmo povo que recebeu ele, foi o mesmo povo que crucificou. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor, foi esse mesmo povo incrédulo, que matou ele. A incredulidade, irmãos, é algo muito sério na nossa vida, sabia? Você sabia que eu tinha um problema comigo quando eu ia orar por cura? Eu tinha incredulidade dentro de mim, que toda vez que eu vinha orar, ninguém era curado. Ninguém. Aí começou a vir a incredulidade dentro de mim. Aí quando o pastor estava aí em cima, ele chamava os líderes, os discipuladores, vamos orar por cura agora. Eu falei, Jesus Cristinho, tem misericórdia de mim. Quem sou eu? Moro ali no Bela Vista, né? Moro no meio de um povo de lábios impuros, igual a Isaías. Todo dia eu escuto A, B, C, D. Quem sou eu, Deus? Só que um dia, irmãos, eu me indignei, que isso estava paralisando a minha fé. Um dia eu cheguei aqui e estava cheio de gente. Eu falei, Senhor, hoje vai cair por terra essa incredulidade dentro de mim. Essa fé vai ser ativada. O Senhor diz que Abraão é o nosso pai na fé, e Abraão conquistou muitas coisas, e aí começou, irmão, porque antes, eu ficava bravo com o pastor, sabe por quê? Quando o pastor falou, ora para a pessoa e pergunta para ela se ela foi curada. Aí eu já tinha incredulidade até para perguntar. Eu falei, eu sabia que não era curada mesmo. Falei, eu vou perguntar para quê? Falei, pastor, fica quieto, deixa Deus fazer, né? Deixa Deus, mas é o quê? É desafiar a gente.
Só que nesse dia foi diferente. Veio uma senhora, eu acho que ela estava visitando o culto. E aí eu perguntei, qual o problema que a senhora tem? Né? Qual é a cura que a senhora veio buscar? Ela é, meu filho, eu não estou ouvindo nesse ouvido aqui não. Eu falei, Deus, é agora. É agora que o Senhor vai fazer um milagre. Aí, irmãos, se eu já era incrédulo para curar uma dor de cabeça, né? Imagine a pessoa surda. Mas ali, irmãos, eu não olhei para nada. Eu comecei a orar. E não foi aquela oração de pai, joga a pessoa para lá e joga para cá. Não, foi algo simples. Falei, Deus, Tu és o dono de tudo. Tu sabes da condição da Tua serva. Ela quer ouvir de novo. Senhor, cura ela. Só isso. Peguei, fui embora, sentei. Aí depois o pastor tem o costume de perguntar, né? Quem aqui foi curado? Quem aqui estava enfermo? Aí veio um, veio outro, aí por último foi ela. Eu falei, Jesus, eu estava ali, aí ela veio. Falou, eu não estava ouvindo de um lado, agora estou ouvindo. Irmãos, eu quase pulei. Eu não pulei porque a glória é de Deus, é de Jesus. Mas dentro de mim eu estava assim, ó. Ah, toma diabo, seu lascado. Você não vai arrumar nada aqui. E aí, irmãos, não tem mais esse problema. Né? Tem alguma área na tua vida que às vezes gera incredulidade? Temos. Nós temos porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo tratados a dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer nós somos desafiados. Quando a palavra é lançada aqui, irmão, tem um apelo. Às vezes você não dá crédito para a palavra, porque você já foi uma, já foi duas, já foi três, já foi quatro, mas eu vou de novo, irmãos. Naamã teve que mergulhar 7 vezes lá para ser curado. Foi Naamã, né? Que era o leproso. Teve que mergulhar lá. Na 7ª ele foi curado. E se ele ficasse lá parado, lá sentado? Não ia conseguir. Tem coisas, irmãos, que o Senhor vai te desafiar. Ele vai começar a dar direções para você. Você vai começar a despertar. Se você tem, né, essa vontade de liderar, mas às vezes o medo, a incredulidade, mas será que Deus vai me usar? Será? Não, irmãos, diga eis-me aqui. Que é o Senhor que capacita, é Ele que te direciona, é Ele que te dá palavras, é Ele que te, né, dá os empurrão para você ir. Não sou eu, não é o teu líder, não é o teu pastor. Tem coisas que vai ter que ser você. É você que vai ter que pôr a mão na massa para tirar toda essa incredulidade. Amém? Repita assim comigo: a incredulidade não vai fazer parte da minha vida. Amém? Irmão, se tem algo que eu tenho aprendido, quantos são líderes adultos aqui, de célula adulta? Levanta sua mão aí. Temos bastante aqui. Se tem alguma coisa que eu tenho aprendido é com as irmãs do Kids. Irmãos, elas multiplicam muito rápido. As crianças lá na célula lá, saem pelo bueiro, irmãos. Tanta criança que tem. Misericórdia. Aí eu fico vendo, será que essas irmãs estão numa campanha, estão fazendo um jejum escondido da gente e não quer passar a fórmula mágica para nós? Não é. Irmãos, elas têm fé. E as crianças, elas têm fé também. E quando você tem essa fé ativada dentro de você, essas crianças querem ser como você. A gente abriu uma célula lá no Bela Vista agora, voltamos lá para a casa do André e da Daiane. Sabe o que me chocou? Não sei que menina que foi que falou. Falou, graças a Deus que a célula voltou para cá. Que agora eu vou para a célula de novo. E já vai trazendo as amiguinhas. Aí eu fico olhando, né? Eu e o André ficam olhando, aí nós. O que a gente vai fazer? Né? Só o clube do bolinho aqui, a gente não vai crescer, não vai avançar. Irmãos, as coisas do Senhor são naturais. Acontece assim naturalmente, espontaneamente. Às vezes a gente quer fazer evento ponte, né? Quer trazer até o Fernandinho para a célula. Não, vou trazer o Fernandinho aqui, se o Fernandinho vir, nossa, vai ser bênção, né? Você faz churrasco hoje, às vezes as pessoas não querem vir. Ah, é crente? Eu não quero não, né? Então, irmãos, onde está a nossa motivação? Tem que estar no Senhor. Que essa incredulidade, ela não possa ser gerada dentro de nós. Amém? Olha lá que bênção lá. Falei de uma, né? Incrédulos. Marca aí. A segunda, que eu quero compartilhar com vocês, fala que os que têm pouca fé, não é pouco café não, viu? Pouca fé. Quando você tem pouca fé, meu irmão,
Aí fica mais difícil ainda. Você sabe que você tem a fé, mas é pouca, não tenho, né? Eu quero compartilhar com você, só que antes eu quero fazer algo aqui. Quero chamar o Toninho, vem cá, Toninho. E o André. Fica aqui desse lado. Nós vemos aqui não, aqui, ó. Aqui que vai ter uma batida de caminhão contra um Fiat 147. Né? Aqui é o Fiat 147 e aqui é uma carreta biturbo articulada, certo? Olha só, por que eu chamei eles dois aqui? Nem vocês sabem, né? Aleluia, vai saber agora. Não vai pagar mico não. Olha só, tem atitudes na nossa vida que nós temos que ter pouca fé, né? Como alguns discípulos aqui passaram, eu vou compartilhar com vocês. Mas vamos fazer uma situação aqui. O André é motorista de carreta. O André, motorista de carreta. Ele dirige aquelas carretas bitrem, aquelas carretonas lá, né? Magrinho desse jeito dirige. E o Toninho tem um Fiat 147. Só que o Toninho não consegue sentar na frente. Ele arranca o banco e senta atrás, né? Com o Fiat 147 pequenininho, não vai caber, Toninho. Tem que arrancar o banco. Arranca o banco e dirige. O que acontece? Está lá o André na marginal, naquele sol de 40 graus, as carretas hoje têm ar-condicionado, né? Está lá tranquilo. Aí na frente dele está o Toninho com o 147. Sem ar-condicionado, suando, né? Aí de repente o André olha para o lado e ele bate no Fiat 147 do Toninho. E aí ele começa a dar aquela buzina, né? A carreta tem aquela buzinona, né? E fala, esse cara aí, só não chama de abençoado, né? E chama de tudo que é nome. Fala, desce aí para você ver o que vai acontecer. Aí quando sai do 147, vira pro cara aí. Só fecha os braços. Cadê a fé dele? Será que ele vai ter fé para encarar o 147, uma carreta? Eu acho que não, né? Ele vai ter que ter fé para sair ali no meio da marginal e sair correndo, né? Aí a gente vê a história de Davi e Golias, né? Davi, ele teve uma fé para fazer o quê? Para derrotar o gigante. Mas, nessa questão aí, não tem como, irmãos. O André vai sair correndo e falou, retire tudo que eu disse de você, né? Irmãos, trânsito, a gente tem que tomar cuidado, viu? Irmão, já perdi a linha no trânsito já uma vez, viu? Eu quis dar uma dessa daí também. Ainda bem que o cara não desceu, que se descesse, eu acho que eu tinha que... Desce aí então, você não é o bonzão? Você não é o dono da rua? Né? E motorista de ônibus anda com aqueles pauzão grande, né, irmão? Aqueles caibro, né? Se fosse o cara desce com daquele... Amém, obrigado pelos irmãos. Amém? Cuidado para não bater no 147, viu? Se pegar um aí, já é Deus falando com você. Olha lá, irmãos. Os que têm pouca fé. Eu quero compartilhar um grupo de discípulos que andaram com Jesus. Sabiam que Ele era o Deus Todo-Poderoso, só que eles não davam crédito. Eles não tinham uma fé no nível, né, se falar no nível de Jesus eu estou exagerando, mas pelo menos na metade. Eles tinham pouquíssima. Eu quero que abra lá em Mateus 8:23. Gabriel, por favor. Vamos ver o que diz lá em Mateus 8:23. Todos conhecem a história e diz assim, ó. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24. Eis que se levantou no mar tal grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava... Aleluia. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E lhes respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é este, que até os ventos
e o mar lhe obedecem. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Quando nós nos deparamos com este grupo, né? Esse segundo grupo, quando se depara com alguma situação maior do que eles ficam sem reação. Você já ficou sem reação? Nossa, não tem aqueles vídeos lá do YouTube lá que os carros passam do lado das pessoas assim e quase mata e a árvore cai do lado do cara. Você tem uma reação, né? Imagine que os discípulos tiveram uma reação dessa. Estavam no meio do mar, fazendo uma viagem e de repente veio uma tempestade. Quando nós falamos de tempestade, né? Vem vento, vem onda, vem frio, vem medo. Irmãos, eu tenho uma tia minha que antes de começar a chover, ela já começa a orar para Deus já. E quando vem aqueles relâmpagos, então, ela chora. Ela já chegou até a ligar para mim: meu filho, onde você está? Está chovendo muito. Eu falei: tia, que isso? Fique em paz. Você imagine aqueles discípulos, no meio de uma tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. Aí fica difícil, né? Eles gritando lá, pensando que ia morrer, e Jesus dormindo. Jesus acho que estava até sonhando, né? Com os projetos dele. Falou: esses caras me acordaram. Por que vocês me acordaram? Por que vocês tiraram do meu sono? Mas por quê? São as pessoas que tinham pouca fé. Elas não tinham uma credibilidade ainda firmada em Jesus. Quando você olha para essa situação, quando Pedro andou no mar com Jesus, Jesus falou o quê? Vem, Pedro. No começo ele ficou meio receoso, né? Começou a andar, mas chegou um momento da vida dele que ele pegou o quê? E afundou. Porque a fé dele foi até um nível pequeno. E às vezes, irmãos, é este nível que vai querer nos desanimar. Eu lembro de uma vez, o filho do Abílio Diniz, né, que é do grupo Pão de Açúcar, o filho dele é Paulo Diniz. E eles tinham uma casa, acho que lá em Ilhabela, faz um tempo já, faz uns 10 anos isso. O helicóptero caiu, tinha uma tempestade e o helicóptero caiu no meio do mar. Estava o tripulante, mais 3 pessoas e ele. Irmãos, o único sobrevivente foi ele. Sabe como que ele sobreviveu? Ele nadou na faixa de quase 10 quilômetros para chegar na beira da praia. Imagine a fé daquele homem. Ele tinha uma condição, ele era triatleta, né? Que faz triatlon, é isso que fala? A palavra correta? Ele era um atleta, mas você imagine uma situação daquela, chovendo, à noite, temporal, o helicóptero cai. Aí você fala: como que ele achou? Como que ele sabia que né, norte, sul, leste, oeste, para onde que ele ia? Ele foi pela fé. Ele falou que ele viu uma luz e essa luz conduziu ele. E ele está vivo até hoje. Não sei se está andando de helicóptero ainda. Não sei. Mas para você entender o nível de fé que nós temos que ter. Porque se eu tiver uma fé reduzida, irmãos, a gente não vai conseguir. Vou dar um exemplo de célula aqui, vou reafirmar para você. Você já passou um momento de inverno na tua célula? Sabe aquele momento de inverno que é só você, o som e o pendrive? Nem os visitantes vêm? Eu já passei umas fases assim, viu, meu irmão? Já passei. No começo, quando a gente começou, é triste. Porque quando nós vamos abrir o culto, quem já abriu o culto aqui teve essa experiência. É diferente, não que a unção é tirada, mas não é mais gostoso quando a igreja está cheia, né? É mais palpável a unção, né? Parece que o ambiente é diferente. Quando nós abrimos o culto aqui, nós abrimos o quê? Acho que com nem esse tanto de pessoas a gente abre, irmãos. Fala para o teu irmão aí do lado: irmão, o culto começa às 17h45. Repita, Rádio CBN, repita, 17h45. Não é às 18h. Amém? Os irmãos que não vieram hoje, você avisa ele: irmão, o culto começa às 17h45. Sabe por quê, irmãos?
Às vezes a gente chega e já quer entrar onde? No Santo dos Santos. Cheguei na palavra no melhor momento do culto. Agora Jeová vai falar. Agora Jeová vai mostrar. Agora Jeová vai descer o cajado. Está descendo um cajadinho de leve aqui agora no horário, amém? Mas é verdade ou não é, irmãos? A gente tem que ter essa percepção, né? A gente já quer entrar onde? No Santo dos Santos. Não? A gente não pode ser assim. Sabe quem era um homem que ele tinha pouca fé, mas quando ele estava do lado de Jesus, ele quis usar da tua fé e usou até uma malandragem. A gente fala de Dimas, bandido da cruz. Tinha Dimas, Jesus e Gesmas, né, que era o nome deles. Quando ele percebeu que Jesus ia morrer, ele falou o que para Jesus? Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus respondeu o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só que aonde está o X da questão aí? Dimas, ele usou da malandragem dele do mundo, que ele já queria entrar direto no reino. Espertão, né? Só que ele não entrou no reino não, irmãos. Ele foi para o paraíso. Porque a Bíblia diz que nem todos reinarão com Cristo. E é desta maneira, irmãos. Né? Se a gente for colocar essa questão de horário, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Eu sempre brinco com os meus discípulos. Né? Teve um que eu queria falar essa semana inteira com ele. Ligava e não conseguia. Eu falei, meu irmão, se Jesus voltar pelo teu WhatsApp, você vai ficar. Você não vai subir não, filhão. Porque você não atende. É difícil falar com você, né? Brincando com ele. Então a gente tem que ter, irmãos, essa percepção. Amém? Olha lá. A gente tem também um grande exemplo de um grande homem de Deus. Né? Que ele teve um momento na vida deste homem, que se ele usasse da pouca fé que ele tinha, das pessoas que estavam do lado dele, desanimando ele não tinha chegado à terra prometida também. Gabriel, abre lá em Êxodo. Hoje nós estamos lendo bastante a Bíblia. Êxodo 14, 15. Eu acho que é isso. Olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que... O que o Senhor está falando para eles aí? Marcharem, né? Gabriel, li errado. É do 1 ao 5. A gente leu o 5. Volta lá para o 1, por favor. O 5 é o que finaliza. Êxodo 14, 15, né? Volta uns 3 versículos aí, por favor. Isso. Não é isto o que dissemos no Egito? Olha lá, o povo falando para Moisés: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Uma pergunta: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais torneis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmão, imagina a situação de Moisés, ouvindo aquele povo todo dia murmurando no ouvido dele. Todo dia murmurando. Ah, estou cansado disso, estou cansado daquilo. Ah, Deus só envia esse maná do pão, não tem outra coisa não. Né? Qualquer picuinha, qualquer problema, eles iam para Moisés. E Moisés queria tirar o povo do Egito. Chegou um certo momento que Faraó encurralou o exército de Deus. Aí eu te pergunto, irmãos, quando chegou no momento lá, que ele chegou em frente ao mar, você acha que veio incredulidade, Moisés? Você acha que veio dúvida?
Imaginem a situação dele. Aquele povo olhando para trás, ele olhando para trás e o povo acusando ele. E aí, Moisés? A gente vai morrer aqui? Moisés, os caras estão chegando. Moisés, os caras estão vindo com lança, com espada. E aí? E ainda Moisés clamando. O que Deus falou para ele? Por que você está me clamando? Dize ao povo que marche. Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas eu acho que Moisés colocou aquele cajado lá, irmãos, né? É eu que estou falando, não está na Bíblia. E não abria. Aí Moisés começou a entrar no mar. Aí a água veio subindo. Acho que quando chegou aqui, vede o livramento que o Senhor deu para os filhos de Israel. O mar se abriu. E aí o povo foi de encontro. Só que aí, irmãos, quando o Senhor abriu o mar para o povo de Israel, Faraó queria passar junto. O que aconteceu com o povo? O mar engoliu eles. Queria pegar o bonde junto. Olha só, o bonde era para o povo de Jesus. Aí falou, vamos pegar o bonde junto e vamos atravessar junto. Morreram, desfaleceram. Agora o último nível de fé aqui, que eu quero compartilhar com você, é algo que toca muito meu coração quando eu compartilho essa palavra, sabia? É os que têm grande fé. Eu e você temos grande fé, amém? Olha lá, interessante notar, irmãos, que no grupo dos que tinham pouca fé, presta atenção, ó, estavam quem? Os discípulos. É ou não é? A maioria dos milagres que Jesus fez, a maioria dos discípulos estavam com Ele. Estavam vendo. Mas nós vemos aqui que tinha a parte dos incrédulos, tinha a parte dos que tinham pouca fé. E temos o outro grupo dos que foram classificados como tendo grande fé. A maioria das pessoas que apenas ouviram falar de Jesus. Eles ouviram da fama de Jesus e queria estar lá. A mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu da fama de Jesus. Ela falou, não, eu estou ouvindo que Jesus vai passar ali na Praça 8. Eu tenho que estar lá. Irmão, você imagine como que era a dificuldade para as pessoas se aproximarem de Jesus naquela época. Só que tinham essas pessoas, os que tinham grande fé. Você acha que era fácil chegar perto de Jesus? Se a gente for ver hoje, se você chegar perto de um presidente, é difícil, não é? Não, você não chega nem perto, para começar. Você não chega nem perto. Imagine você tocar nele. Bom, onde Jesus estava, ficava aquela roda. Acho que ficava uma roda daqui na Praça 8, aí ia lá pelo Bela Vista, lá no João do Pulo, voltava ali pela Vila Barros e Jesus aqui no meio. Porque aonde ele estava, a fama dele percorria. Aí como que essas pessoas se chegaram até ele? A mulher do fluxo de sangue, imunda na época, era considerada uma pessoa imunda. Como que ela conseguiu tocar na hora de Jesus? Irmãos, aqueles amigos, aquela passagem é tremenda. Os amigos que estouram o teto da casa e desce o cara lá embaixo. A fé dos amigos curaram aquele homem leproso. Você imagina? Não tinha como eles entrar. Ele falou, não, mas é o seguinte, olha o teto lá. Vamos subir lá, o teto acho que era de palha naquela época, né? Arrancaram e já está descendo lá. Opa, o que é isso? Aí não tinha como Jesus falar não, né? Porque, irmãos, não dava para Jesus estar em todos os lugares ao mesmo tempo naquela época, fisicamente falando. Não tinha como. Mas a fé daquelas pessoas levaram a cura para elas, né? A gente vê do centurião também, que está lá em Mateus. O centurião não tinha contato com Jesus, ele ouvia dizer da fama dele. Opa, tem um tal de Jesus aí, que ele fala isso e aquilo, e as coisas acontecem. E está passando lá perto dele. E ele pega, aproveita a situação e vai para cima de Jesus. Jesus, eu tenho um servo meu, está assim assado, está doente já há dias, está prestes a morrer. Jesus, imediatamente, eu vou lá na tua casa. Ele, não, você não precisa ir. Se você falar apenas uma palavra, meu servo será curado. E o mais interessante é que Jesus fala ainda, nunca vi em Israel tanta fé.
Aquele centurião era crente? Não era. Mas ele ouviu falar da fama de Jesus. E a fé que ele tinha comoveu o coração de Jesus. E o mais interessante, quando ele falou para Jesus, Jesus, da mesma forma que você dá suas ordens, eu também tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando eu falo para eles, vá lá, faz isso, faz aquilo, eles fazem e não me questionam. Da mesma maneira é o Senhor. Irmãos, Jesus nem precisou falar, os servos já começaram a voltar. Ó, seu servo foi curado, aí ele se espantou. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, irmãos, essa passagem é muito louca. É loucura para o mundo, mas para nós, poder de Deus. Agora, para a gente encerrar, né? Eu quero deixar algo para você. Algo para edificar a minha fé e a sua fé. Através da sua fé, Deus torna a morte em vida. Tem alguma área da sua vida aí que você já viu a morte? A morte estava reinando? Jesus, ele disse que ele é o pão e ele vai trazer o quê? A cura, milagres, prodígios. Sabe algo, irmãos, que se tornou morte física mesmo, eu falo de uma pessoa, e o Senhor reverteu em vida? Foi a vida do rei Ezequias. Não sei se você já leu, mas está lá no livro de Isaías. Uma história muito linda, uma história que vale a pena você ler, reler e compartilhar com as pessoas que estão no leito de morte. Abra lá em Isaías 38, versículo 1, Gabriel. Para a gente encerrar. Eu quero focar muito nessa questão aqui desses homens de fé. A gente vai ler até o 5, amém? Olha lá, ó. Naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te agora, ó Senhor, peço-te que de modo que tenha andado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei teus 15 anos. Você pode dar um glória a Deus? A morte tornou vida. Irmãos, é muito linda essa história do rei Ezequias. Naquela época, os profetas tinham autoridade para exortar, para repreender e para dar direções aos reinados. Amém? Chegou um momento na vida do rei Ezequias, que Isaías foi pedido por Deus para ir na casa do rei. Falar para ele, Neide, rei, acabou seu tempo aqui na terra. Já tem o convênio funerário? Se você tiver o teu convênio funerário, já pode ligar lá. Porque você vai descer a sepultura, irmão. Você imagina, agora você vê a ousadia do profeta. Se o profeta não fosse de Deus, irmão, você acha que o profeta ia? Não ia. O profeta tinha que ter consciência mesmo que era Deus falando com ele. Porque ele tinha que ter temor e tremor diante de Deus. O Velho Testamento era estreito, era lei. Era olho por olho, dente por dente. Né? Se a gente for ver o sacerdote lá, quando entrava no Santo dos Santos, ele nem dormia à noite. Se ele dormisse à noite e tivesse um sonho impuro, ele ia virar cinza lá dentro, né? Ele nem dormia, irmãos, de tanto medo. Agora você vê a situação do profeta Isaías. Chegar diante do rei, autoridade maior ali naquela terra. Falar, rei, sabe o que é, né? Aí ficava rodando para falar, ficava enrolando. Não, ele já chegou direto, chegou na lata. Profeta que é profeta, irmão, entrega o rolo na hora. Amém? Quando você está no culto aqui, Deus quer te usar, igual o pastor falou aqui agora, por que você fica se retendo? Por que você fica segurando? Às vezes Deus quer te usar para levantar alguém,
Deus quer te usar para exortar em amor. A exortação, irmãos, ela não vem para deixar você para baixo, mas a exortação da palavra de Deus, ela vem para te reanimar, para te reavivar. Deus quer usar a tua boca como profeta. E esse profeta, ele não teve medo da situação. Ele foi e falou: rei, seus dias estão contados aqui na terra. Arruma a tua casa, paga as tuas contas, deixa tudo em ordem porque você vai morrer. Só falou isso e virou. Não teve nem réplica, nem tréplica, nem nada. Foi embora. O que o rei Ezequias fez? Foi chorar para quem? E para quem que você tem chorado, irmãos? Para quem que você tem colocado as suas angústias, as suas amarguras, as suas tristezas, os seus questionamentos? Com a tua mamãe? Com o teu papai? Ou com o vovô que dá o pirulitinho? Eu gostei do culto passado, né? Que o pastor falou de kids. Você quer ficar no kids até quando? Até quando você quer ficar no playground, brincando? Escorregador? Para que você tem chorado? Vá chorar nos pés do Senhor. Olhei para o alto, e é de lá que virá o meu socorro. Chega, irmãos, de ficar chorando. Tem coisas que é você que tem que passar. Tem coisas que é você que tem que se humilhar diante de Deus, para Deus ter compaixão de você. Tem coisas que você vai ter que passar. Mas a igreja não. Não, a igreja está aqui, eu estou do teu lado. Mas tem coisas, Cecílio, que é você que vai ter que passar. É você que vai ter que chorar nos pés do Senhor para reverter a situação. Quantos aqui tem algo que precisa ser revertido? Quantos tem? Fala: Senhor, tem que reverter isso. Já foi batido o martelo, né? O juiz já deu a sentença. Só que o alvo de soltura quem vai dar é Jesus. E como que você vai reagir? Só que a gente vê esse rei, irmãos, ele tinha o quê? Tinha crédito. Quando você tem crédito, você não perde a credibilidade. Você já pensou, você está precisando de um dinheiro, aí está com o nominho sujinho lá, que seja R$50, não vai liberar o crédito para você. Por que não vai liberar? Porque tem uma mancha. Então quando tem uma mancha, tem bloqueio. Só que esse rei, irmãos, ele falou: Senhor, lembra-te de mim, lembra dos feitos que eu fiz, lembra das orações, lembra dos cultos. Eu não sei o que ele falou, mas ele falou algo que edificava o reino. E aqui, irmãos, eu estava lendo o contexto dessa palavra. Diz os estudiosos que quando Ezequias começou a chorar amargamente na parede, Isaías não saiu nem do palácio, o Espírito Santo já falou com Isaías: volta lá, fala para o meu filho que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Não deu tempo nem dele sair. E o Espírito: mas como, Robson, foi rápido? E por que comigo não é rápido? Eu não sei o teu crédito. Como que está o teu crédito com o Senhor? Com o rei Ezequias foi rápido. Foi papum, foi mais rápido que um Big Mac. E com você? Como que está o teu crédito? Como que está o teu particular com o Senhor? A palavra do Senhor diz no Salmo 116 que o Senhor está com seus ouvidos inclinados ao nosso favor. Ele diz que Ele está inclinado, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu irmão, não é o teu patrão, não é o teu gerente, é Ele. Ele está inclinado ao teu favor. Veja bem onde você vai pedir auxílio. Homens e mulheres que têm grande fé, vai direto para o dono, que é o Senhor, que é de lá que vem a resposta. Amém? Eu não sei o que você tem passado, ou o que você está passando e você colocou nesse jejum, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus nunca falha. De uma coisa eu tenho certeza, que Ele é que nos traz a provisão. De uma coisa eu tenho certeza, que a sentença que já foi decretada pelo juiz, ele pode entrar lá, mexer toda a papelada e mudar toda a situação e reverter tudo. O Senhor pode fazer tudo. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Às vezes você tem questionado, irmãos. O Espírito Santo de Deus está me revelando aqui. Você tem questionado por que Deus não muda a situação. Por que Deus já não faz logo? O Senhor fala para você: não desanime, não pare, continue orando,
Continue buscando. Irmãos, eu conheço pessoas que oraram por pessoas por mais de 20 anos. E a gente olhando para os olhos humanos, não tem mais jeito, não quer. Aí é a hora que Deus pega e faz. E transforma. Conheço um senhor, ele faleceu quarta-feira agora. Viveu 45 anos no crack. Não, 35 anos no crack. Ele estava com 65 anos agora. 35 anos. Você sabe que uma pessoa viver 35 anos fumando pedra? É Deus na vida mesmo. Porque a gente vê as histórias aí, as pessoas ficam 2, 3 anos e já morrem. Ele ficou 35 anos, né? Não foi só no crack, usou cocaína, as outras drogas, mas o estágio final foi o crack. 35 anos nas drogas. Nem a família mais acreditava. Mas um dia ele foi evangelizado, sabe aonde? Dentro do mercado. Alguém falou do amor de Deus, converteu, tinha um vizinho que era crente, ele começou a pegar gosto pela coisa, o vizinho começou a levar para a igreja, se converteu. Aquilo que era maldição se tornou, faleceu esses dias, mas faleceu no Senhor. Então, irmãos, é o que eu falei para vocês, não tem essa não, pau que nasce torto, morre torto não, porque Jesus é o filho do carpinteiro, e Jesus alinha toda a madeira. Amém? Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui para cima. Fica de pé um pouquinho aí, que Deus é bom. Amém? A palavra do Senhor diz que se não for as misericórdias do Senhor, o inimigo teria nos degolado vivo. Aleluia! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é bom. Eu percebo que os irmãos estão cansados, hein? Os irmãos estão cansados. A gente vai fazer uma física agora. Física do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria de louvar ao Senhor primeiro, amém? A equipe pode subir aqui. Gostaria de louvar ao Senhor. E conforme nós formos louvando, o Senhor vai nos trazer direção. Direção de fé. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Eu não sei como está o seu fôlego nesta tarde, mas nós vamos entoar um cântico aqui de alegria para o Senhor, amém? Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos agora, amém? Feche seus olhos e comece a visualizar que nível de fé que você está. Que nível de fé que você tem andado. Como você tem usado a tua fé? Quando vem os dias maus, você tem orado? Você tem clamado por justiça de Deus? Ou você tem usado a fé natural? Pergunta que o Senhor te faz nesta tarde: como está o teu nível de fé? A palavra do Senhor diz: se você tiver a sua fé no tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer muitas coisas. Você não tem fé para orar mais para a tua casa? Mais para a tua família? Mais para os teus irmãos? Como está o teu nível de fé em relação a isso? A palavra do Senhor é clara. Ela diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sou eu que está falando não. É a palavra de Deus que está falando que você vai sim, você vai um dia fazer um banquete com a tua família. Haverá aquele domingo que toda a tua família junto irá fazer um banquete do Senhor, porque essa é a promessa dele. Mas para nós chegarmos a essa conquista, nós temos que ativar a nossa fé, como o pai Abraão, que não olhou, que não questionou e que não fez interrogações. Ele apenas creu. Ele apenas creu e seguiu as direções do Senhor. Eu já começo a profetizar desde já na sua vida. Toda arma forjada, toda palavra que foi lançada contrária sobre a tua vida, nesta tarde está caindo por terra. Toda maldição, tudo aquilo que foi decretado sobre a tua vida, onde você às vezes perdeu a tua esperança, está sendo colocada por terra agora. Porque o que nós estamos ligando aqui na terra agora, vai ser ligado no céu.
Oh, Yabaxaralabaxore canta lalabacai. Tu és tudo que eu mais quero. Oh, Shekantaralabas. O meu fôlego tu és. Louve ao Senhor nesta tarde. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Aleluia. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Isso, louve ao Senhor. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Aleluia. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real.